Abra sua Bíblia, por favor, em Gálatas, no capítulo 2. Gálatas, no capítulo 2, nós vamos ler um versículo, o versículo 20. Chamo sua atenção para este versículo, para a gente pensar sobre o tema a vida cristã pura e simples. Nesta ocasião tão especial, esta noite de batismos, um dia especial na vida da nossa igreja, pela manhã ouvimos as profissões de fé, celebraremos a ceia do Senhor, é um dia de festa. Foi para nós também um dia de festa, o domingo passado, aniversário da nossa igreja. Então eu entendo que este texto de Gálatas traz para nós um excelente resumo da vida cristã como ela deve ser. Gálatas 2, versículo 20, a vida cristã pura e simples. Paulo diz assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que eu agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém. A população brasileira é majoritariamente cristã. Estima-se que 87% dos brasileiros sejam cristãos. Destes, quase 65% se declaram católicos, algo em torno de 123 milhões de brasileiros. Quase 22,5%, cerca de 42 milhões de brasileiros se declaram evangélicos, sejam eles tradicionais, pentecostais ou neopentecostais. O censo do IBGE, que foi feito em 2010, revelou que o número de pessoas que se declaram evangélicas no Brasil aumentou 61,45% nos últimos 10 anos. Um salto assustador do número de pessoas que passaram a professar a fé evangélica. Por exemplo, para você ter uma ideia, 26,2 milhões que se diziam evangélicos no ano 2000. 26,2 milhões. Em 2010, esse número era 42,3 milhões. É um acréscimo muito grande. Com base nesses números, o sociólogo cristão chamado Paul Freston apontou que o Brasil, abre aspas, o Brasil é a capital mundial do pentecostalismo, para você ter uma ideia. Não é uma força de expressão, é uma realidade. O Brasil é a capital mundial do pentecostalismo. Os números do IBGE apontam que nós somos, sim, um país majoritariamente cristão, com evangélicos em franca expansão. No entanto, quando nós pensamos biblicamente, a pergunta que fica é: essa massa de gente é realmente cristã? Sabe por que eu levanto esta questão? Porque crescer sem consciência é seguir rumo ao caos. E expandir sem consistência é semear ervas daninhas. Escrevendo para a revista Ultimato, Paul Freston fez a seguinte declaração que é contundente. Ele disse assim: a religião evangélica está visando ou virando uma religião de massas no Brasil. E o que sempre acontece com as religiões de massas é que elas passam a se parecer cada vez mais com a sociedade. Em vez de transformar a sociedade, a religião é transformada pela sociedade. Fecha aspas. É uma realidade. E quando nos apresenta a receita do sucesso para os evangélicos brasileiros, fazendo uma crítica muito interessante, Paul Freston, ele destacou os principais problemas que nós cristãos evangélicos enfrentamos hoje. Ouça bem você que está aqui. Ouça bem você que hoje professou sua fé pelo batismo.
Isso é o que não pode acontecer conosco, com nossa igreja, com cada um de nós. Paul Freston destacou o seguinte: os evangélicos estão enfrentando os seguintes problemas. Nós perdemos a espiritualidade cristã clássica, com pragmatismo nas igrejas. Nós perdemos o domínio próprio, com escândalos cada vez maiores envolvendo dinheiro, sexo e poder. Nós perdemos a fé da reforma protestante, que diz somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé, somente a Deus glória. Nós perdemos os modelos bíblicos de liderança, porque hoje toda liderança dita evangélica tornou-se num ídolo evangélico. E nós perdemos a teologia dos dons espirituais para a edificação da igreja. Nós perdemos a ideia de serviço. Ou seja, diante de todas essas perdas que acompanham o crescimento exponencial dos evangélicos brasileiros, a pergunta é: será mesmo que essa massa é cristã? E diante dessa triste realidade, e depois de tantos testemunhos edificantes de fé, dos batismos, foram 15 batismos hoje, eu quero apresentar para vocês um resumo do que a Bíblia diz ser a vida cristã. E o texto de Paulo, que nós lemos no início, Gálatas 2:20, para mim é a melhor síntese do que é o cristianismo em toda a Bíblia. Se você perguntasse para mim assim, escolha um versículo que defina o cristianismo, eu escolheria Gálatas 2:20. João 3,16 é um versículo que resume o Evangelho, resume o amor de Deus, resume como nós podemos ser salvos, mas Gálatas 2,20 mostra para nós o que significa ser alguém que se diz cristã, evangélica, salva pelo sangue de Jesus Cristo. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, eu vivo essa vida pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gente, depois de Jesus, Paulo é a figura mais importante do cristianismo. Paulo, além de discípulo de Jesus Cristo, ele é o principal defensor, o maior divulgador da fé cristã no Novo Testamento. A maioria do que nós sabemos sobre o cristianismo, nós devemos a esse ex-fariseu chamado Saulo de Tarso. Ele foi objeto de revelação divina, de forma que ficasse registrado para nós como palavra definitiva de Deus. Você se lembra lá em Corinto, quando ele escreve aos Coríntios, e ele falando sobre casamento, sobre a vida em família, ele diz assim: digo eu, não o Senhor. Quando ele diz isso, ele está dizendo: eu vou trazer revelação nova. Coisa que Jesus, enquanto andou entre nós, não trouxe como revelação, porque não era necessário naquele tempo. Mas hoje, inspirado pelo Espírito de Deus, eu trago algo novo. Paulo é simplesmente fascinante, gente. Paulo escreveu metade dos livros do Novo Testamento. O que Paulo pregava, o que Paulo ensinava, estava tão intrinsecamente relacionado com o que ele vivia, o que ele cria, o que ele confessava, estava tão enraigado nele, arraigado na vida, saía pelos poros dele, que ele podia dizer, por exemplo: sejam meus imitadores como eu sou de Jesus Cristo. Você teria coragem de dizer isso para alguém? Deveria. Paulo diz aos filipenses: irmãos, sejam meus imitadores e aprendam com aqueles que seguem nosso exemplo. A pergunta é: que ensino era esse que Paulo defendia, que Paulo divulgava, que Paulo destilava pelos poros do seu viver diário? O nosso texto apresenta um resumo do que governava a sua vida, um resumo do que Paulo pregava. Em outras palavras, Gálatas 2:20 descreve a vida cristã pura e simples. O meu desejo, olhando para esse texto, é triplo. É informar você, é inflamar você e é incentivar você.
informar você que inicia a sua jornada cristã, inflamar você que já está no caminho, e incentivar todos, e principalmente os demais, a se juntarem a nós, nessa peregrinação maravilhosa que é a vida cristã. E para enxergarmos a vida cristã, pura e simples, apresentada por Paulo, na esperança de informar, de inflamar e de incentivar você, eu quero dividir esse versículo em 3 partes. Primeiro, a descrição da vida cristã. Segundo, a dinâmica da vida cristã. E terceiro, a demanda da vida cristã. Veja em primeiro lugar, a descrição da vida cristã. Como é que Paulo descreve ser crente? Como é que você responderia a essa pergunta? Alguém que te pergunta, o que torna você um crente, um cristão? Como você responde isso? A descrição da vida cristã, conforme Paulo nos ensina, é simples. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Está aqui uma excelente frase para você colocar no status do seu WhatsApp. Em vez de você ficar copiando aquelas frasezinhas besta de internet, blá, 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 e põe lá, escreva isso. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Paulo descreve a vida cristã em 2 dimensões, você percebeu? Morte e vida. Morte quando ele diz, fui crucificado com Cristo. E vida quando ele diz, Cristo vive em mim. O que significa ser crucificado com Cristo? A resposta mais óbvia é que nós morremos com Cristo. Nós morremos para a lei, Gálatas 2,19. Nós morremos para o pecado, Romanos 6,2. Nós morremos para nós mesmos, Gálatas 2,20. O verbo crucificar está na forma do passado perfeito, no grego. O grego é o original em que foi escrita essa carta. O que significa um verbo no passado perfeito? Significa que aquilo que ocorreu no passado tem efeito permanente, presente, de uma ação já cumprida. Por isso que a melhor tradução desse versículo é a tradução da Almeida Revista e Atualizada, que diz assim, estou crucificado. Não é fui crucificado. Estou crucificado com Cristo. A ideia é que eu fui crucificado no dia em que eu criei e ainda estou crucificado e ficarei crucificado até o fim. Além do passado perfeito, o verbo está na voz passiva. Ou seja, o sujeito recebe a ação. Foi Cristo quem nos crucificou no momento em que cremos. E o modo do verbo é indicativo, informa um fato ocorrido. Então, quando Paulo usa o verbo crucificar no passado perfeito, voz passiva, modo indicativo, Paulo estava nos informando, gente, que a obra de Cristo na cruz nos foi imputada, nos foi dada, ou seja, foi algo realizado por outra pessoa, Cristo, em nosso favor. Não dependeu de nós, não dependeu de qualquer iniciativa nossa, é dom de Deus, com consequências permanentes, em outras palavras, é graça. É o que está dito em Atos 5, 30 e 31, que diz que Deus exaltou Jesus, colocando Jesus à direita como príncipe e salvador, e agora ouça, para dar a Israel arrependimento, para dar a Israel arrependimento e perdão dos pecados. Pense no seguinte, no momento em que você se arrependeu e creu, foi Deus quem fez isso em você. É graça. Haverá sim momentos em que a gente vai ter que crucificar a carne, mortificar os nossos desejos. Toda hora isso tem que acontecer, mas isso só será possível porque nós já fomos crucificados com Cristo.
Nós já nos identificamos com Ele na morte pelo batismo. Por isso que nós batizamos da forma como você viu. É símbolo de alguém que morreu e foi sepultado com Cristo. É símbolo de alguém que ressuscitou, que ao sair da água diz: eu agora nasci para uma nova vida. Paulo fala disso em Romanos 6, de 1 a 4. Quando ele diz: o que vocês querem que eu diga? Que vocês têm que continuar pecando para que a graça de Deus aumente? Não, de maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como que nós podemos continuar vivendo no pecado? E aí Paulo faz uma pergunta: ou vocês não sabem que todos nós, que fomos batizados com Jesus Cristo, fomos batizados em sua morte, portanto, fomos sepultados com Jesus na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. É isso. Gente, a lei já foi cumprida em Jesus Cristo. Você não precisa se preocupar em guardar mais nada da lei. Agora, isso não significa que você pode viver a sua vida de qualquer jeito. Não vivemos mais em busca de justiça própria. É nesse sentido que a gente não guarda mais a lei. A gente não guarda mais a lei para dizer: está vendo, Deus, olha como eu sou bom, eu guardo a lei, eu faço boas obras. Não, a gente busca parecer o máximo possível com Deus descrito segundo a lei, para a gente poder dizer: o caráter de Jesus está sendo formado em mim, é obra de Deus em mim. Gente, a lei só acusa, só condena. A lei só pode dizer assim: você não pode fazer isso, não faça isso. Mas o que a gente quer, a gente acaba fazendo. Mas graças a Deus que nós vivemos pelos méritos de Cristo Jesus. Romanos 7, de 4 a 6. Então deixa eu resumir para você, olha aqui. Nós estamos crucificados com Cristo. A lei já não nos condena. Cristo cumpriu a lei no próprio corpo. Foi o que Paulo disse no verso 19 de Gálatas 2. O pecado já não nos domina, pois nós estamos mortos em Cristo. E os nossos desejos já não nos escravizam, pois somos de outro Senhor. O nosso Senhor não é mais este mundo, não é mais o diabo, não é mais a inclinação do nosso coração. O nosso Senhor é Jesus, e isso nos leva à segunda dimensão do que Paulo diz sobre a vida. Cristo vive em mim. Como que Cristo vive em você e em mim que cremos? Cristo vive em nós pelo Espírito Santo. O Espírito Santo em nós nos permite viver em novidade de vida. Leia Romanos 7, leia Romanos 8 e veja tudo isso. Cristo em nós, pelo Espírito Santo, produz em nós transformações profundas e duradouras. O Espírito de Deus em nós produz fruto, superação, produz felicidade, produz satisfação, produz força para nos submetermos à vontade de Deus, produz em nós santificação, produz em nós ou cria para nós uma família. Nós agora temos a família da fé. Essa é a vida cristã. Se alguém te perguntar assim: por que você é crente? Você diz assim: estou crucificado com Cristo. Não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Gente, faria toda a diferença se nós vivêssemos como realmente somos. Nós passaríamos a viver como o patinho feio, naquele momento em que ele descobriu que era um cisne. Mas como é que a gente tem que viver essa vida? Paulo agora vai mostrar para nós a dinâmica da vida cristã. Ele descreveu a vida cristã. Estou crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E aí ele explica a dinâmica da vida, como que tem que ser vivida essa vida. A vida que agora eu vivo no corpo, eu vivo de que jeito? Pela fé no Filho de Deus. O que significa isso? Deixa eu tentar resumir para você.
todas as nossas ações, todas as nossas atitudes, é em obediência aos nossos desejos. Sabia disso? Dificilmente, eu diria até raramente, fazemos algo que nos obrigam. E quando fazemos com pirraça, dizendo, faço porque você quer, mas eu não estou fazendo. Nossa, quando eu era pequeno, minha mãe me punha de castigo, eu ficava sentado e dizia assim, estou aqui, mas não estou, estou aqui, mas não estou. O coração da gente é assim. Então Paulo está dizendo, a vida que a gente agora vive no corpo, nós não vamos mais vivê-la cedendo aos desejos e às inclinações e às promessas do pecado. Não, não vamos. Nós vamos viver essa vida agora pela fé. Crendo que ao fazer a vontade de Deus, conforme revelada na Bíblia, é o melhor para mim, glorifica a Deus e abençoa os outros. É isso que Paulo está dizendo. A vida que eu agora vivo no corpo, eu não vivo mais essa vida para satisfazer os desejos das inclinações do meu coração pecador. Eu não vivo mais para me conformar com este mundo. Eu não vivo mais para ceder às tentações. Não. Eu vivo pela fé. Viver pela fé no Filho de Deus significa viver crendo na palavra de Deus e obedecendo a palavra de Deus. Paulo vai dizer em Gálatas 3:5 que Deus que nos dá o seu Espírito, opera milagres, realiza essas coisas entre nós, quando nós cremos na palavra dele e praticamos. Então você precisa o tempo todo ter contato com a Bíblia, ler a Bíblia, ouvir boas mensagens, estudar as Escrituras. Para quê? Para que você descubra as promessas de Deus, para que você veja a palavra de Deus e você creia nessa palavra. Porque você agora vive essa vida no seu corpo, não mais para o seu corpo. Gente, isso aqui é tão radical. Qual é a dinâmica da vida cristã? Eu estou no meu corpo, mas eu não vivo essa vida no meu corpo, segundo o meu corpo, os meus desejos, as minhas vontades, o que o mundo diz que tem que ser, as transformações sociais e culturais, quando essas transformações chocam-se com a Bíblia. Não, eu não vivo mais assim, eu vivo pela fé no Filho de Deus, eu vivo segundo as revelações da Escritura. Essa é a dinâmica da vida cristã. Aí a pessoa que te pergunta, por que você é crente? O que significa ser crente? Estou crucificado com Cristo. Eu não vivo mais. Eu morri. Cristo vive em mim. Tá, mas como é que você vive a vida que eu vivo no meu corpo? Eu vivo agora para satisfazer ou para obter as promessas do Filho de Deus. Eu vivo pela fé. Mas o que significa viver pela fé? Significa que eu não vou mais acreditar nas promessas do pecado. O pecado diz, clica aí. O pecado diz, faz aquilo. O pecado diz, dá um jeitinho acolá. O pecado diz, revide. O pecado diz o tempo todo, e o pecado promete coisas, e eu não escuto mais as promessas do pecado. Eu escuto o que o Filho de Deus revela para mim na Escritura. Eu vivo pela fé. Viver pela fé é acreditar nas promessas de Deus e não nas promessas do pecado. Escreve aí, viver pela fé é acreditar nas promessas de Deus, buscar as promessas de Deus e não as promessas do pecado. E o pecado faz promessas, ou não faz? Só que ele não cumpre. Ele rouba, mata e destrói. A última coisa que eu quero que você veja comigo, a demanda da vida cristã. Paulo descreve a vida cristã, estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, Cristo vive em mim. Paulo mostra a dinâmica da vida,
a vida que eu vivo no corpo. Eu vivo pela fé no Filho de Deus. Eu não mais ouço as promessas do pecado, eu ouço as promessas de Deus. E a última pergunta é: qual é a razão de ser de tudo isso? O apóstolo Paulo termina esse versículo, onde tudo começa na história da salvação. Paulo diz assim: o Filho de Deus me amou e se entregou por mim. O Filho de Deus me amou e se entregou por mim. Além de nos informar o que motivou Deus na consecução e na execução do plano de salvação, o amor de Deus escreveu essa história. Paulo está dizendo isso. O mesmo amor do coração do Pai ao planejar a nossa salvação, é o amor no coração do Filho ao executar isso. Deus Filho, o Senhor Jesus Cristo. E por que Paulo coloca essa frasezinha final nesse versículo? O Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Porque Paulo está dizendo assim: sabe qual é a demanda da vida cristã? A única coisa que a vida cristã requer de mim, de você: louvor. Louvor. Louvor pelo amor de Deus Pai, pelo amor de Deus Filho que me amou e se entregou por mim. E se você tem dúvida de que é isso que Paulo está dizendo, nessa pequena frase, dizendo a demanda, o que se requer na vida cristã de todos nós é louvor, é adoração, você tem dúvida disso? Olha o que ele diz em Efésios 1, versos 5 e 6. Efésios 1, 5 e 6, em amor, Deus Pai nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. E agora, para quê? Para o louvor da sua gloriosa graça, graça essa que nos deu gratuitamente no amado Filho de Deus. Perceba que esse amor de Deus enviando o Filho, esse amor do Filho morrendo e ressuscitando por nós, todo esse amor visa louvor. Deus quer que nós o louvemos. Sabe como é que você define amor? Deixa eu dar uma dica para quem quer casar. A identidade de quem ama, ou a identidade de quem nos ama, torna maior ou menor a qualidade desse amor. A identidade de quem ama você, quem essa pessoa é em essência, em caráter. A identidade, o caráter da pessoa que diz amar você, se torna maior ou menor a qualidade do amor. E aí quando a gente olha para quem nos amou, qual é a identidade de quem nos amou? O Filho de Deus. Então a identidade de quem nos ama é a identidade do Filho de Deus. O que essa identidade revela sobre a qualidade do amor de Deus por nós? É imensa. E qual é a atividade desse amor? Se entregou por nós. E aí a segunda lição sobre amor, a medida do amor de alguém por nós, pode ser aferida na dimensão de suas atitudes por nós. A medida de alguém que diz amar você pode ser aferido, medido, pela forma, pelas atitudes dessa pessoa com relação a você. O que o Filho de Deus, o que Deus Pai fez por nós? Entregou o seu Filho por nós. E aí torna mais maravilhoso ainda, a gente identificou a identidade de quem ama, o Filho de Deus. A gente viu a atividade do amor, se entregou por nós. Agora, quer ver como esse amor é magnífico? Observe o perfil de quem foi amado. Eu e você, Paulo, pecadores. É por isso que Paulo diz, o amor de Cristo me constrange, porque quando eu penso no objeto de amor, ou do amor de Deus, eu, pecador, eu fico constrangido, levando em conta a identidade de quem me amou,
e levando em conta o que essa pessoa fez por mim. E aí Paulo está dizendo tudo isso, resumindo a vida cristã, ele está dizendo, o Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim, Deus fez isso, porque Ele quer que nós cantemos em louvor. É isso. A vida cristã pura e simples. Estou crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Essa é a vida cristã. A vida que agora vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus. É assim que se vive a vida cristã. Que me amou e se entregou por mim. Esse é o propósito da vida cristã, louvor. Você é cristão? Então você precisa morrer diariamente e viver pela fé no Filho de Deus. Você não é cristão, passe a ser. Creia. Viva pela fé no Filho de Deus. Essa é a vida cristã pura e simples. Amém.